Graça e paz, pessoal, glória a Deus, mais um rema, mais um tempo juntos podendo ouvir a palavra do Senhor. E hoje eu quero te convidar para uns minutinhos, como sempre um convite para a gente ouvir e meditar na palavra do Senhor juntos. E até porque hoje temos uma novidade, mas vamos orar antes de tudo para iniciarmos esse tempo juntos, amém? Senhor Deus, meu Pai, te glorifico, te agradeço pelo teu amor, pela tua presença, pela tua palavra revelada a nós, Pai. Te convido, meu Deus, para que o Senhor adentre o nosso coração nesse momento, esvaziando de nós mesmos e nos preenchendo de Ti, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, queremos estar sensíveis à Tua presença, à Tua palavra, por isso ministra em nós. Pai, aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com os meus irmãos, que não seja eu a falar, mas que seja o Santo Espírito. Abra nossa mente, nosso entendimento. É o que eu te peço, já te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje nós vamos iniciar algo novo aqui no Rema. O Senhor me deu uma direção há um tempo atrás e, na verdade, desde que eu comecei ali a estudar um pouco mais sobre o lado emocional, né? Para quem não sabe, eu sou psicóloga e desde que eu me formei como psicóloga, o Senhor sempre trouxe um desejo no meu coração sobre estudar sobre as emoções, sobre as feridas na nossa alma, mas com o olhar também do Senhor, do cristão, né, da palavra. E de uns tempos atrás para cá, eu comecei a estudar, comecei a meditar, a ser ministrada pelo Senhor, porque a gente só ministra aquilo que também recebemos, né? Então, primeiro nós recebemos para depois compartilhar. E o Senhor veio falando comigo sobre vários pontos e eu compreendi que era chegar o momento da gente, como igreja, aprendermos um pouco mais sobre saúde emocional. Então, pensando nisso, nós vamos começar uma série que se chama Saúde Emocional à Luz da Palavra de Deus. Amém? A gente vai ter aí uma série de vídeos daqui até o final do ano que eu estarei compartilhando alguns temas sobre a área emocional, psicológica, para que a gente possa aprender mais, tanto o quesito do lado científico, mas ciência por ciência é mais do mesmo. Mas ciência aos olhos através da palavra é uma arma poderosa do Senhor para as nossas vidas. E infelizmente, esse tem sido um lugar que Satanás tem atacado demais. Foi daí que veio nascendo o meu desejo de estudar mais e aprender mais. Porque eu tenho visto o quanto Satanás tem atacado muitas pessoas nas nossas dores, nos nossos desafios, nas nossas questões emocionais. E infelizmente ele tem ganho espaço. Então o Senhor trouxe muito um incômodo no meu coração de nós não podemos deixar, nós precisamos como guerreiros de Cristo avançar e aprender sobre esse tema, para a gente receber a cura e também para estender as mãos para aqueles que ainda vão chegar. Seja na nossa igreja, seja no nosso trabalho, seja nas nossas amizades, mas para que sejamos uma mão de Cristo, para ajudar pessoas que estão emocionalmente doentes. Então, pensando nisso, a gente vai ter essa série com alguns episódios, com alguns temas. Quero convidar vocês a já curtir esse vídeo, a deixar seu comentário. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, se você tem algo que você gostaria de saber ou quer compartilhar, comenta com a gente que depois eu vou estar olhando com calma, porque eu tenho aí algumas ideias, mas nada ainda 100% definido. Então, se eu conseguir trazer explicações de algumas dúvidas de vocês, está aberto para vocês compartilharem. E, claro, envie esse vídeo para mais pessoas, para que outras vidas também sejam alcançadas. Amém? Então, pensando nisso, hoje a gente vai dar uma introdução sobre o que é então o nosso lado emocional, o que é a nossa alma, o corpo e espírito, o que é tudo isso. Então hoje o tema do nosso primeiro episódio é cristãos emocionalmente saudáveis. O Senhor nos fez para sermos emocionalmente saudáveis. E vamos parar para pensar. Se a palavra, lá em Gênesis 1:26, e vamos ler, hoje tem bastante referência bíblica, então deixa sua Bíblia aí, anote para depois você ler com calma, mas lá em Gênesis 1:26, fala assim:
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e de toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Gênesis 1, 26 e 27. A palavra nos garante que o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. Glória a Deus por isso. Então, se nós temos emoções, significa que o Senhor assim nos fez, com o nosso lado emocional. E aí, trazendo um pouquinho de conceitualização. Quando a gente fala de emoções, a gente está falando que existem emoções que são bases. São emoções que para todos nós temos. Desde um bebezinho até um idosinho, todos nós vamos ter essas emoções. A tristeza, a alegria, o medo, a angústia, a ansiedade, a raiva, são sentimentos que são inatos dentro de nós. Então todos nós vamos ter. E aí, claro, ao decorrer da nossa vida e do nosso desenvolvimento, vamos ter mais contato e vamos desenvolvendo outras emoções a partir delas, ou vamos tendo menos contato e com isso não desenvolvendo algumas outras questões emocionais. Mas o que eu tô querendo me atentar? O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Então, se hoje nós somos seres que sentem, então se a gente bater o dedinho naquela porta, a gente vai sentir dor, existe uma emoção surgindo. Se o Senhor nos fez seres que sentem, eu creio, eu tenho que crer, eu quero enxertar isso no seu coração, de que Ele não nos fez para termos sentimentos que não são bênção, que não vão nos agregar. Ele não nos fez seres para sentir e adoecer e assim permanecer. O Senhor nos fez com emoções e eu creio que é para nós sermos saudáveis emocionalmente. E aí, ser saudável emocionalmente não significa não sentir tristeza ou raiva. Significa sentir o que precisa sentir, mas sentir aos pés de Cristo. E esse é um ponto sensacional que a gente precisa deixar entrar no nosso coração. Toda emoção, ela é um convite para oração. Essa frase eu ouvi de um pastor e neurocientista. E quando eu ouvi essa frase, eu falei, uau, de fato, toda emoção é um convite para a gente orar. Não importa qual o tipo de emoção que a gente sinta, se é raiva, se é medo, se é angústia, se é tristeza, se é desamparo, não importa qual o tipo de emoção. Toda emoção, ela nos aponta para quem? Para Deus, aquele que nos criou. Toda emoção, ela precisa apontar para o Senhor, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E não existe ninguém melhor do que o nosso próprio Criador para poder ouvir as nossas emoções e poder vir com a solução que a nossa alma, que o nosso ser precisa. Então esse é um ponto muito importante, né? Grave aí na tábua do seu coração de que toda emoção é um convite para você orar. Mas aí vamos pensar, nem sempre nós, né, vamos colocar aqui um geral. Nem sempre todo mundo teve uma criação que ensinou como sentir. E nós estamos pensando que muitas vezes a gente não é ensinado a sentir, a gente simplesmente sente. Em alguns ambientes isso é mais propício de tudo bem você chorar, tudo bem você externalizar. Em outros ambientes não pode chorar, não pode mostrar, tem que ser neutro. E isso faz com que a gente vai criando barreiras para acessar aquilo que a gente sente. Vai criando traumas, vai criando feridas, que às vezes ao longo da nossa história a gente vai passando dificuldades, vai passar questões emocionais que vão nos afetar. E essa falta da gente ter acesso àquilo que a gente sente faz com que a gente, possamos levar ao nosso Criador, nós passamos a querer esconder e guardar aquilo que a gente sente. Em vez da gente poder se permitir sentir e levar aos pés daquele que pode nos trazer a solução, nós queremos esconder e guardar lá dentro, impedindo de Deus trazer a cura.
Só que o ponto é que Satanás, ele sabe o que está acontecendo, né? A gente vai expressar, a gente vai demonstrar. E Satanás está sempre ali, atento, ele está ali sempre de olho para ver onde ele pode jogar mais uma seta. Para de vez de você só ficar triste e orar ao Senhor e receber a alegria que vem dele, o consolo que vem dele, você permaneça triste e ele vai jogar mais setas para que você continue a ficar triste e fique numa maré de tanta tristeza que isso, de vez de te aproximar do seu pai, faz com que você se afaste do seu pai. E é aí que Satanás ataca. Algo que a gente precisa compreender é que Satanás, ele vai sim usar da nossa fragilidade humana para nos atacar. Então eu vou trazer para algo pessoal, tenho aí vivenciado um luto, o Senhor tem trago bálsamo, tem trago a cura e realmente é pelo Senhor. Mas eu vi o quanto no começo desse processo do luto, Satanás estava ali jogando muitas setas para que eu paralisasse, para que eu não quisesse orar, para que eu não quisesse mais falar com Deus, para que eu não tivesse vontade. E o quanto eu precisei deixar o Senhor me mostrar e me despertar de tipo, não permita, filha. Você tá em um momento emocionalmente delicado, mas eu estou aqui. Eu sou o consolo. Venha a mim que eu vou te consolar, que eu vou te fortalecer, que eu vou te ouvir. E como um bom pai vou te dar um colo, não vou te deixar sozinha. Mas o que Satanás faz? Não ouve isso, se afaste de Deus e sofra sozinho. E com isso a gente vai perdendo a intimidade com o nosso Deus, a gente vai deixando com que as nossas doenças na alma cresça e realmente se instalem em nosso coração, impactando diretamente a nossa área emocional, a nossa área espiritual e muitas vezes até a área física, porque toda vez que nós não nos permitimos sentir e reconhecer aquilo que a gente sente, a gente adoece. Porque nós estamos, de vez a gente explodir para fora, nós estamos implodindo para dentro. Nós estamos como se bebendo água quente. A água quente, ela vai queimar, ela vai trazer prejuízos, mas é isso que Satanás quer, porque assim a gente se torna um alvo fácil para todas as artimanhas dele. E vamos ser sinceros, todos nós vamos passar por momentos nas nossas vidas que vão ser difíceis, que as emoções vão ser complicadas, vão ser delicadas, mas por isso que eu volto a confirmar aquela frase: toda emoção nos mostra a nossa dependência do nosso Deus. Toda emoção nos mostra a dependência de quem nós somos criatura. O Senhor nos fez, então isso nos aponta para Ele. Toda emoção é um convite para que a gente ore, para que a gente busque, para que a gente ouça do nosso Deus o consolo, o amor, o refrigério. E Ele está sempre disponível para nos aceitar, para nos ouvir, porque a gente acha que a gente está escondendo de Deus aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está passando, e talvez do mundo nós estamos escondendo, mas de Deus não, porque Ele é aquele que nos conhece no mais profundo da nossa alma. E aí a gente que perde a oportunidade de sermos tratados e curados. Amém? Tô sendo um pouquinho rápida aqui, porque é muito conteúdo e eu quero tentar trazer todos os pontos que eu trouxe aqui escrito, mas o convite a gente precisa aprender a lidar com o que a gente sente, reconhecer o que a gente sente, para que nós possamos ser cristãos que não segue o que sente, mas domina o que sente, não age pelo impulso, mas compreende o que sente, mas não é guiado pelo que sente. É muito fácil a gente ser guiado e tomar atitudes, decisões que vão nos afastar do Senhor ou do caminho que o Senhor tem para nós. Por isso que nós precisamos dominar esse nosso lado emocional. Mas só domina quem reconhece, quem compreende e quem aprende de que o nosso lado humano está gritando pelo nosso Deus. E essa é uma experiência que eu posso dizer humanamente particular, né?
quando a nossa alma grita, quando as nossas emoções estão à flor da pele, é um convite, tenha certeza disso, que é um convite de que você precisa de mais do seu Deus, de que você precisa do mais da presença do Senhor, mais da presença do Senhor, mais do bálsamo, mais das águas que fluem de Deus, para sermos acalentadas, tranquilizadas e ministradas. Então, nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes do Senhor. O nosso lado emocional nos mostra isso. Somos dependentes do Senhor. E nós não precisamos negar o nosso lado emocional. Se Ele nos criou assim, é porque era para ser assim. Deus não erra. Então, se Ele nos criou com o nosso lado emocional, nós precisamos aprender a lidar com o nosso lado emocional. Amém? Mas um ponto que eu quero trazer aqui, que é a base bíblica, é que muita gente se fala, eu tô falando, adentrei aqui falando da parte das emoções, mas muito se fala de que somos corpo, alma e espírito. E aí eu fui buscar, né, meu Deus, onde fala na palavra que somos corpo, alma e espírito? E não existe um versículo que fale, e Deus disse que somos corpo, alma e espírito. Mas a palavra inteira, além de mostrar muito sobre as emoções e abordar esse tema na palavra, a gente vai destrinchar nos próximos capítulos, nos próximos episódios, mas a palavra traz versículos que nos mostra que pode ser sim, que somos corpo, alma e espírito e podemos nos agarrar nessa verdade. Então, a primeira base bíblica é 1 Tessalonicenses 5:23. Que fala assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo já está nos instruindo que devemos manter irrepreensíveis todo o nosso ser. E aí ele destrincha nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. O que isso nos mostra? Se precisamos manter tudo irrepreensível, significa que somos uma totalidade. Que existe alma, corpo e espírito. Outra base bíblica que nos garante e a gente passa a entender e a receber a revelação do Senhor é Hebreus 4:12. Fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Aqui fala que a espada, a palavra do Senhor, ela é mais profunda, ela vai no profundo, onde divide alma e espírito. Novamente, trazendo a questão da alma. E por fim, uma última referência bíblica está em Deuteronômio 4:29 e Deuteronômio 6:5. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se o procurarem de todo coração e de toda a sua alma. Deuteronômio 6:5. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Amém? Olha quantos versículos, entre muitos outros, que vão nos mostrar que nós temos alma. E aí eu trouxe só uma questão mais didática para a gente compreender. Quando a gente fala de corpo, nós estamos falando do nosso corpo biológico, algo que é físico, a nossa matéria. Então, o nosso biológico. Quando a gente fala de alma, e aí eu vou trazer do campo da psicologia, a palavra psicologia, né, psico, vem de psique. E psique significa o estudo da alma, estudo das emoções. Por isso que a psicologia é o estudo das emoções, o estudo da alma, da completude que nós temos como seres humanos. E o espírito seria a nossa parte de conexão com Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala que devemos manter irrepreensíveis corpo, alma e espírito, está falando da nossa totalidade, o nosso coração, né? Tá falando ali do nosso coração, nossas emoções, tudo aquilo que a gente sente, alma. Tá falando do nosso corpo físico, que é aquilo que nos faz movimentar, nos faz existir.
e tá falando da principal área, que é a do Espírito, a conexão com o nosso Deus. Essas 3 áreas, elas precisam estar em engrenagem. Porque se eu não tô bem fisicamente, logo isso pode sim afetar o meu lado emocional, então a minha alma, e meu lado espiritual. Se eu não tô bem emocionalmente, então na minha alma, isso pode sim afetar meu lado físico, e isso pode afetar o meu lado espiritual. Não só pode, como com certeza vai, gente. Somos uma engrenagem. Se um lado não funciona, os outros também não funcionam. Tudo tem que ir de acordo, funcionar bem, estar em equilíbrio. E claro, essa é a nossa busca, e só com o Senhor nós podemos buscar dia a dia ter esse equilíbrio. Então, e principalmente quando o nosso lado espiritual não está bem, aí realmente pode ter certeza, nosso emocional não vai estar bem, nosso físico não vai estar bem, porque a nossa conexão com Deus não está bem. Por isso que precisamos deixar tudo em equilíbrio, em engrenagem funcionando. E olhando para esses versículos, assim como em Salmos fala muito sobre a questão da alma, a gente passa a compreender que sim, que o Senhor nos fez seres que sente, que o Senhor nos fez corpo, alma e espírito. E se Ele nos fez essas 3 vertentes, se Ele deu essa revelação para o apóstolo Paulo, falar para a gente manter irrepreensível, significa o quê? Cuidado, certo, correto, santificado, irrepreensível, né? Significa que a gente precisa cuidar dessas 3 áreas. E precisamos cuidar com os olhos de Cristo na nossa vida. Nós, como igreja, precisamos ser um lugar seguro para muitas vidas que vão vir precisando de uma cura na alma. Mas para nós curarmos, nós precisamos ser aqueles que vão estar curados para curarmos, para sermos um instrumento do Senhor para curar. A igreja precisa ser um lugar seguro para quem está adoecido. E não é só adoecido fisicamente, porque uma doença da alma, uma ferida da alma, um trauma, questões emocionais, psicológicas, não se vê muitas vezes. Só quando chega talvez em um extremo, mas se sente. E é aqui que Satanás mais ataca, porque vai lá no nosso mais profundo. Mas assim como a palavra em Jeremias nos garante, né? Quero ler pra gente para finalizarmos, que assim como Satanás, ele tenta atacar nosso mais profundo, nosso mais delicado, né? O nosso lado mais influente, porque o que a gente sente, a gente vai pensar, a gente vai reagir, a gente vai interpretar. Então, se eu tô com raiva, eu vou interpretar uma situação de uma forma, eu vou agir de uma forma. Então, o emocional, ele influencia muito. Por isso que nós precisamos dominar o que a gente sente. Mas, assim como Satanás tenta atacar o nosso lado mais delicado, o Senhor já nos garante que Ele nos conhece e nos esquadrinha. Em Jeremias 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então aqui nos mostra que o Senhor esquadrinha o nosso ser. E Ele só está esperando que a gente confesse e peça: meu Deus, toma conta da minha área emocional, toma conta da minha área, da minha alma, toma conta. Então, pra gente fechar, precisamos lembrar que toda emoção, todo pensamento, toda dificuldade, toda dor é um convite pra gente orar. Ela não é para ser anulada. Aquilo que a gente sente, a nossa alma, ela não foi feita para ser esquecida e jogada fora. Ela foi feita com amor e cuidado de Deus. E nós precisamos levar essa nossa área aos pés da cruz, aos pés do nosso Criador, porque Ele tem a resposta para todas as nossas emoções, todas as nossas questões, todos os nossos traumas. Jesus é a resposta. O sangue na cruz, que passa em mim e você ao tomarmos a nossa ceia, ao declararmos que Jesus é nosso Salvador. De Jesus é a cura. O sangue de Cristo é a cura. A salvação é a cura. E nós precisamos nos agarrar nisso. Então, tudo que a nossa alma sente é um convite para entregarmos a Jesus e achar nele o que precisamos.
porque Ele é a cura, Ele é o bálsamo, Ele é o alívio, Ele é o refrigério, é a fortaleza que o nosso ser precisa. Amém? Então, estou falando com você, eu quero orar por você, que hoje aprendeu um pouquinho mais sobre a sua área emocional, sobre a alma. Eu quero orar por nós, que estamos necessitados por Deus, e que assim possamos permanecer necessitados pelo nosso Criador, porque as nossas emoções nós queremos entregar a Ele. Quero orar com vocês para aqueles que precisam de um toque e ser curados na alma e no mais profundo do seu coração. Deus é aquele que esquadrinha, então Ele vai lá no mais profundo, Ele conhece e é aquele que pode trazer a cura. Amém. Pai, eu te louvo por essa palavra. Eu peço para que assim que o Senhor falou comigo, o Senhor possa falar com os meus irmãos e que nós possamos avançar nesse tópico, Pai. Possamos aprender e receber o Teu bálsamo. Por isso, vá curando na alma, Pai, vá curando na mente, vá curando as emoções dos meus irmãos, que eles possam receber o Teu toque e aprender. Sair desse rema hoje diferente de como eles entraram, que o Senhor possa se manifestar e que tudo que a nossa alma precise, Pai, eu oro para declarar que em nome de Jesus seja o Senhor. O Senhor é a resposta de todas as nossas emoções, de todas as nossas perguntas. Tu és tudo que nós precisamos. Por isso se manifeste em nós e através de nós, Pai. Continue a ministrar os nossos corações e que o Senhor faça a tua vontade. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que vocês tenham compreendido. Falei bastante aqui, tentei explicar ao máximo de uma forma um pouco mais resumida esse lugar de corpo, alma e espírito e o que a gente sente, o que a gente faz com aquilo que a gente sente. Nos próximos episódios a gente vai adentrar alguns pontos um pouco mais a fundo e aí, né, deixo o convite para vocês mandarem as suas dúvidas, sugestões, que serão sempre bem-vindos. E lembrando, toda emoção é um convite para oração. Não deixe de orar, busque no Senhor, para que nós possamos ser cristãos emocionalmente saudáveis. Amém, que Deus abençoe e até a próxima.